Antes de iniciarmos, caso queira, ative as legendas. A influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Para abordar esse tema tão importante, o nosso querido orador, divulgador da doutrina espírita, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela tua presença, Divaldo. E sobre esse tema, se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, a pergunta que eu te faço, há espíritos, Divaldo? Sem dúvida. Allan Kardec, aliás, no capítulo 1º de O Livro dos Médiuns, faz essa interrogação. É uma análise a respeito da sobrevivência da vida, a disjunção molecular do corpo material. Depois que ele faz essa interrogação, ele conclui que sim, porque os fatos históricos, sociológicos, de toda a tradição da humanidade confirmam. A morte não é o termo da vida, é uma porta que se abre na direção da vida. Existem sim os espíritos. E se eles existem, eles interferem nos nossos pensamentos? É curioso notar que ainda Allan Kardec fez exatamente a mesma pergunta. Interferem os espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos? E os espíritos responderam mais do que supondes, a ponto de que somos nós que vos conduzimos. Numa resposta sintética, poderia dar a ideia de que nós somos marionetes e de que os espíritos nos manipulam. Não é exatamente assim. Mas eles deixaram perceber que, em face das nossas vibrações, da nossa conduta, dos nossos pensamentos, atraímos espíritos semelhantes. E então eles nos influenciam, inspiram-nos, seja para o bem, seja para o mal. E em determinados momentos essa influência torna-se poderosa, levando-nos às palavras, conduzindo-nos aos atos. Em realidade, os espíritos interferem bastante em nossos pensamentos. E de que forma eles penetram nos nossos pensamentos, Divaldo? Através dessa lei de afinidades. Dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Aqui nós diríamos, dize-me quem és, eu te direi com quem andas. Em face dessa nossa conduta mental, os hábitos, tanto de natureza mental como de natureza comportamental, atraem espíritos na mesma faixa vibratória. E em face disso há um tipo de telepatia. Eles mandam essas vibrações em ondas e nós captamos. Aliás, o Espírito André Luiz, através da mediunidade soberana de Chico Xavier, refere-se a esse tipo de ressonância, como se fosse uma onda projetada e que ela ressoa na acústica da alma daquele a quem é dirigida. Lentamente chega a primeira ideia, depois nós começamos a pensar na ideia e em breve daquele monólogo estabelecemos um diálogo, o que pode levar, quando se tratam de espíritos perturbadores ou maus, a transtorno de conduta, a obsessão. E quando se trata de espíritos familiares, amigos, espíritos nobres, guias da criatura humana, levar-nos aos grandes ideais. E Divaldo, como então, no dia a dia, no cotidiano, como separar, como saber quando o pensamento é meu ou quando ele vem de um espírito? Se nós estamos tranquilos e começamos a reflexionar, é naturalmente um pensamento do próprio indivíduo. Mas às vezes nós estamos pensando uma coisa curiosamente tranquila e há uma interferência, como que dispara uma flecha mental e aquilo interfere. É um pensamento perturbador. Outras vezes estamos numa angústia e de repente vem uma calma e logo uma ideia tranquila. Allan Kardec, abordando a questão, refere-se que muitas vezes em nossos conflitos estamos em dúvidas ante uma decisão e não sabemos quando o pensamento é nosso ou quando ele é inspirado. Então Allan Kardec sugere que nós oremos, procuremos um estado de paz e o primeiro pensamento nós procuremos segui-lo, porque é um pensamento inspirado. Divaldo, por que é importante nós sabermos distinguir, nós sabermos diferenciar quando um pensamento é nosso e não é? Para podermos adquirir a nossa própria identidade. Através da nossa auto-identificação,
Nós conhecemos o nosso caráter, os nossos valores, as nossas possibilidades e poderemos também administrar essa interferência, não permitindo que os pensamentos perniciosos terminem por tornar-nos pessoas amargas, pessoas prevenidas, armadas umas contra as outras, ou em estados depressivos, angustiantes, melancólicos, nem também no estado de exaltação, de uma euforia, que nada tem a ver com o nosso estado psicológico, transmitida por espíritos frívolos. É muito importante sabermos quando o pensamento é nosso ou quando ele vem de algum ser espiritual. E através de que tipo de pensamento nós podemos saber se esse espírito é bom ou mau? Primeiro, pela sensação que nos transmite. Sim. Allan Kardec chama isso a lei dos fluidos. Nós podemos até mistificar na voz, apresentar uma tese muito nobre, mas as sensações que transmitimos são a nossa realidade. Quando os espíritos não são bons, eles podem até usar propostas intelectuais, apresentar sugestões ético-morais, mas a sensação que transmitem, portanto, os fluidos, as energias que os tipificam, caracteriza-lhes o estado de superioridade ou de inferioridade. E, Divaldo, quando a pessoa, por exemplo, tem um ato, um comportamento equivocado e coloca a responsabilidade de que isso veio de um pensamento de um espírito. Isso é irresponsabilidade, porque mesmo que o espírito nos tenha transmitido o pensamento, o que pode ocorrer e ocorre, ele encontrou em nós receptividade. Então nós somos responsáveis. Deveremos sempre assumir a responsabilidade dos nossos atos, da nossa conduta verbal e também do direcionamento mental. Já que nós sabemos que eles interferem em nossas vidas, vamos manter uma postura ética, uma conduta saudável, porque desta maneira nós podemos comportar-nos muito bem. E quando ocorrer, é normal que ocorra algum momento infeliz, assumirmos as responsabilidades e nos desculparmos perante aquele a quem nós hajamos magoado, levado a uma situação deplorável. E se houve um prejuízo, procurarmos reparar. E de que maneira, Divaldo, nós podemos, através dos pensamentos, atrair os bons espíritos e afastar os maus? Aliás, Jesus, numa bela frase, diz que as boas e as más palavras procedem do coração. O coração no sentido da emotividade, não era do órgão cardíaco. Se nós nos habituarmos a pensamentos saudáveis, mesmo com as nossas preocupações domésticas, sociais e humanas, naturalmente haverá uma ressonância no mundo espiritual. Se criarmos o hábito salutar de pensar nas coisas boas, boas no sentido de edificantes, aquelas que promovem o indivíduo, como diria Allan Kardec, de conteúdo moral, que tem a ver com as leis de Deus, então nós atrairemos espíritos superiores. Conforme você vai falando, me sugere também uma passagem onde André Luiz, um espírito que Chico Xavier psicografou tantas vezes, tantos livros, ele fala da casa mental. Então nós podemos fazer uma analogia, uma metáfora de que nós cuidamos das portas e das janelas da nossa casa. E na casa mental é importante fazermos a mesma coisa, cuidarmos das portas e das janelas. Exatamente. Porque você não abre a porta para estranhos ou pessoas que querem invadir ou que querem dificultar ou trazer algum prejuízo. E porque às vezes abrimos as portas e as janelas mentais para que entrem esses pensamentos? Por negligência, por acomodação, até pelo ato da rebeldia. Jesus refere-se praticamente a isso. Quando o espírito mau perturba o indivíduo e ele resolve por mudar de conduta a vítima, o espírito mau sai e vai buscar 7. Se encontra a casa, aí está. A casa mental desarrumada, são 8 que passam a habitá-la. Mas se a encontram asseadas, então naturalmente eles não têm como comunicar-se. Qual seria o asseio? A edificação moral dos pensamentos corretos. Não é necessário que sejam pensamentos religiosos, mas pensamentos nobres, dignos, pensamentos que fomentem o progresso, que colaborem em favor da harmonia, que contribuam para o bem de si mesmo e o bem do grupo, da sociedade. E de que maneira os espíritos, quando estão próximos, eles observam os nossos pensamentos? Porque à medida que nós pensamos, nós emitimos ondas, e essas ondas muitas vezes têm cor.
Curiosamente, quando se trata de um espírito muito perturbado, ele não tem a capacidade de identificar, mas ele sente uma atração, como do aço que atrai pedaços de ferro. Ele se sente identificado e logo ele faz o teste, ele projeta o seu pensamento e vê a nossa reação facial, a nossa reação de humor e estabelece a partir daí o contato, que se torna o intercâmbio que pode levar a estados de desequilíbrio emocional. Então é importante também que quando estejamos pensando algo que foge muito à nossa maneira habitual de pensar, que nós também nos olhemos no espelho e vejamos a nossa... É uma técnica, porque através das nossas reações nós podemos avaliar como estamos e como estamos projetando a nossa realidade interior. É uma técnica muito boa, porque muitas vezes ficamos devaneando com ideias perturbadoras. Há um certo masoquismo em cultivar lembranças desagradáveis, em guardar ressentimentos, em ficar repetindo esses pensamentos mentais de pessoas que nos afligiram e que não têm a menor importância. Esse lixo mental consegue produzir um estado íntimo de desarmonia, e essa desarmonia abre as portas e as janelas da casa mental aos transeuntes espirituais. Então também você percebe aí aquela famosa frase de Jesus, vigiai e orai, seria também vigiar os pensamentos? Exatamente, porque é do pensamento que procedem as boas como as más ações. Nós somos aquilo que pensamos. Na área da saúde, por exemplo, toda pessoa que se permite o luxo de cultivar ideias deprimentes está sempre doente. Enquanto que aqueles indivíduos que pensam nos estados saudáveis, mesmo quando doentes, ou melhor, com doenças, não são doentes. Então, o pensamento é fator essencial para a vida feliz, desastrada ou uma vida rica de perturbações. Eu estive com você num seminário importante para mim, foi muito importante, de 3 dias aqui em São Paulo, onde você falou sobre o perdão e o auto-perdão. E essa questão, né, do espelho, de se olhar, parece que você também passou por uma experiência que você ficou horas, enquanto, através do pensamento, você não encontrou a origem de uma questão que você buscava. Exatamente. E depois de muito, então o pensamento, da mesma forma, ele pode nos auxiliar a encontrar a causa de questões, Divaldo? Porque o pensamento em si é como a eletricidade, é neutro. A eletricidade que fulmina o indivíduo é a mesma que faz o coração disparar e recuperar-se. Assim o pensamento. Num período difícil de minha vida, que eu ruminava certos ressentimentos, e dos quais esses ressentimentos eu pude experimentar uma problemática cardiológica, eu usei o espelho para a reflexão. Eu me contemplava e procurava avançar no meu inconsciente profundo. Sim. E perguntando por quê, para quê, com que finalidade está acontecendo. E como estava no arquivo do meu inconsciente, à medida que eu me fui abstraindo do problema em si, eu encontrei as causas, os mecanismos, as respostas e libertei-me completamente. E nesse campo também os espíritos nos assistem quando temos essa intenção de buscar em nós as origens ou do desequilíbrio ou da desarmonia. Também temos aí a presença mental dos amigos espirituais no nosso pensamento. Sem a menor sombra de dúvida, porque o amor que esses espíritos nobres nutrem por nós é tão grande que toda vez quando nós lhes ensejamos uma oportunidade, eles acercam-se, nos inspiram-nos e conduzem-nos. Daí a resposta deles a Allan Kardec: mais do que imaginais, a ponto de que somos nós que vos conduzimos. Eles nos induzem. Muitas vezes no estado de paz, nós temos um insight. Este insight, essa iluminação, é a presença de um espírito bom, dando-nos uma ideia oportuna, que nós poderemos aplicar na primeira oportunidade. Então, os bons espíritos estão sempre conosco. É da tradição religiosa o anjo da guarda. Ele estaria ao nosso lado, o guia espiritual, ou algum familiar muito querido, contribuindo para a nossa harmonia, para a nossa paz. Nós sabemos, na doutrina espírita, que a morte não existe no seu sentido literal. Portanto, dizemos que Kardec matou a morte. Mas é um tema que gera muitas dúvidas e muitas angústias ainda nos corações das pessoas, principalmente com relação
aqueles que amamos quando partem. Para abordar esse tema, o nosso querido, essa presença renovada aqui no programa Transição, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela tua presença, Divaldo. Muito obrigado. E a questão é essa, qual a sua opinião com relação à questão da morte, com relação à angústia que as pessoas sentem diante da morte dos seus entes queridos? Essa angústia é inevitável, porquanto a ausência física produz uma grande lacuna na emotividade da criatura humana. Muitas vezes nós temos um animal de estimação e ele morre, fica um vazio muito grande em relação à criatura humana por causa da afetividade, da convivência, do relacionamento. A morte é indubitavelmente uma grande desafiadora das nossas emoções. No entanto, se considerarmos a vida do mundo espiritual para a Terra, a jornada terrestre nada mais é do que uma viagem à escola de aprendizagem terrestre. Se nos conscientizarmos dessa transitoriedade, iremos preparando-nos para o momento da saudade. Quando advier a morte do ser querido, conceituarmos que isto não é o fim, não se trata do aniquilamento. O Espiritismo, felizmente, demonstra, através da experiência mediúnica pela comunicabilidade dos seres queridos, que morrer é somente transferir-se de uma vibração para outra, de uma realidade orgânica para uma realidade transcendental. Então a morte perde toda aquela magia, aquele mistério, aquele significado de destruição, aquele adeus para sempre, ou como dizem algumas religiões, em que as almas vão para determinado lugar eternamente, produzindo uma separação de natureza perpétua. Felizmente, como você disse muito bem, Allan Kardec matou a morte e demonstrou que a morte de natureza orgânica é a libertação do ser espiritual. E Divaldo, o que acontece com o espírito quando a morte vem? De acordo com a vida de cada qual, assim também a morte. A morte é a transição do mundo físico para o espiritual. Quando nós nos vamos deitar e perdemos a consciência, podemos simbolizar isso como a nossa morte biológica. O despertar no dia seguinte estará acompanhado às nossas reminiscências do antes de adormecer. As pessoas tranquilas, que têm uma realidade objetiva saudável, uma boa comunicação pela afetividade, despertam em paz. Deveremos sempre recordar da misericórdia de Deus. Os seres queridos aguardam-nos além-túmulo. Se nós, por acaso, temos uma vida digna, ei-los que nos recebem com júbilo. Mas se preferimos uma vida de acidentes emocionais, de transtornos comportamentais, de sensualidade, é claro que ficamos mergulhados nessas vibrações deletérias e permanecemos um largo período de perturbação. O morrer é a consequência natural do viver e o despertar no além será o resultado natural de como se adormeceu. Você falou a respeito do significado da vida, então agora quer dizer que quando a pessoa encontra um significado na vida dela, isso se reflete no pós-morte. A importância do significado da vida, Divaldo. É o que mais me impressiona na logoterapia, na colocação de Viktor Frankl, é exatamente propor-nos um sentido existencial. As pessoas às vezes atravessam toda uma jornada física sem dar-se conta de que é temporal e que se vai acabar. Acabar no sentido imediato. Mas quando nós temos um ideal, temos um significado, um objetivo qualquer, a vida é feita de encantamento, enriquece-se. Os valores são muito dignificantes. Não nos damos conta do passar do tempo e quando advém a morte, continuamos, porque perdemos apenas a carcaça e continuamos na busca dos objetivos. Muitos espíritos que estão para reencarnar-se dizem-me da sua alegria imensa, porque vão dar continuidade a tarefas que ficaram interrompidas com a morte. E numa página linda do Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente de Paula diz, quando ele abandonou o corpo, a ação da caridade na organização da entidade que seria chamada Vicentina, a sua imensa alegria no além era ver a sua obra continuar, portanto o seu objetivo, as pessoas dedicarem-se à prática da caridade.
é indispensável no objetivo existencial. E dentro desse tema, que entre os muitos livros que você psicografou, que livro a pessoa poderia encontrar uma reflexão a respeito desse tema? Um dos primeiros livros nossos é muito interessante. Chama-se Além da Morte. A primeira diretora da Mansão do Caminho desencarnou inesperadamente de uma problemática cardiológica. E anos depois, aproximadamente 4 anos, ela voltou para escrever uma carta à filha, contando como havia despertado. Essa carta parecia uma novela, porque em cada reunião ela adia mais um capítulo e se transformou num livro muito interessante, porque narra das suas expectativas, as suas aflições, a maneira como se deu conta de quanto poderia ter feito na Terra em objetivos dignificantes e não o fez, mas também as promessas de dar continuidade no além, aquilo que ficou interrompido aqui na Terra. Divaldo, e já que estamos falando sobre as religiões também, como é que as religiões poderiam auxiliar as pessoas a se prepararem para a morte? Ocorre que a morte é tão detestada que nós mascaramos. É como uma pessoa dizer, perdi um filho, perdi meu marido. Mas ninguém perde, transfere. Até Freud, quando ele escreveu um livro no ano de 1900 chamado Melancolia, ele fala sobre a perda e diz a perda de uma pessoa querida. Ora, esta era uma visão materialista. As pessoas se transferem. Portanto, seria ideal desde cedo usar a palavra correta, morte, desencarnação, falecimento, para nós criarmos o hábito e as religiões acenarem-nos com a vida abundante depois da morte. O conceito do juízo final é tão aniquilador. Ficar dormindo perpetuamente quase, até o grande despertar, no qual uns vão para um lado, outros vão para o outro e não mais se encontram. Então isto realmente fere a sensibilidade do afeto. Quando as religiões se voltarem para dizer que a vida física é uma breve experiência, o reencontro é o fenômeno natural da nossa existência de natureza imortal, nós nos adaptaremos melhor ao conceito da morte. Agora falando especificamente dos espíritas, né? Da religião de maneira geral, mas os espíritas também nós encontramos, mesmo tendo ciência, mesmo sabendo da transitoriedade, mesmo sabendo do fenômeno da desencarnação, ainda existe muito medo. A que se deve? Primeiro ao atavismo, depois ao instinto de conservação da vida, o que nos dá este receio para prolongarmos a existência. Mesmo com este medo da morte, qualquer fator de distúrbio comportamental, o indivíduo opta pela morte, demonstrando que o medo às vezes é necessário para impedir esse ato, mas também porque muitas vezes o companheiro que se adentra no movimento espírita não deixa que o espiritismo se adentre no seu comportamento, não estuda as obras de Allan Kardec. Para poder ter a certeza, é natural que haja um receio, que o indivíduo realize algumas interrogações, que tenha uma certa curiosidade de como será, porque se olvidou da vida espiritual durante a reencarnação. Mas quando nós adquirimos a certeza de que a vida continua, é um suave despertar. A morte constitui até uma bênção. Por isso que a doutrina espírita sempre está abordando a questão desse intercâmbio entre desencarnados e encarnados, para que nós nos adaptemos e consideremos que a morte é um passaporte para a vida. E ainda você falou a respeito das obras, que a pessoa estude sobre esse tema. Onde é que as pessoas podem encontrar dentro da doutrina, em que obras específicas sobre esse tema da desencarnação? Principalmente o Livro dos Espíritos, que é uma obra filosófico-científica, mas com uma abordagem extraordinária. Começando com Deus, vai lentamente estudando a vida física, a vida espiritual, as reencarnações, o morrer, o despertar, as perturbações espirituais. Também, mais tarde, nós temos o céu e o inferno, em que os espíritos retornam em vários estados de psiquismo, desde aqueles sofredores, o inferno simbólico, aos que estão em trânsito, um purgatório, àqueles que desfrutam das benesses dos céus, trazendo a certeza dos reencontros abençoados e da continuidade da vida. Mas então,
agora já cientes de todo esse processo e conscientes de que a vida prossegue, o que dizer daquelas pessoas que buscam os entes queridos que já partiram? É natural que haja uma necessidade do intercâmbio, de ouvir uma palavra de alento, de ter a certeza agora, através do fato examinado pela consciência, de que, em verdade, morrer é libertar-se do corpo, mas não é perder a vida. No entanto, nós deveremos recordar que o número de indivíduos que desencarnam é muito maior do que o dos médiuns com a capacidade para receber as mensagens. Valham-nos as experiências de outros. Amigos às vezes me dizem, eu não tenho certeza, porque eu nunca recebi uma mensagem pessoal. Eu digo, mas eu tenho certeza do HIV, embora eu nunca tenha visto no microscópio. Eu acredito na vida microscópica e nunca a vi. Acredito também na macroscópica, nunca estive diante de um telescópio. Então é natural que os fatos que iluminaram as vidas sejam também a claridade que a minha vida me ilumine. Se eu tiver a oportunidade de uma experiência pessoal, muito bem. Mas se não tiver, vale a experiência que outros dignos de fé experimentaram. E qual é a garantia, Divaldo, de que de fato esse contato foi verídico? Desde Jesus, ou antes de Jesus, através da paleontologia, nós constatamos que o ser, mesmo primatas, no processo da evolução, já cultuava a memória dos seus mortos que voltavam. Em muitas cavernas foram encontrados vestígios do culto aos mortos e da presença deles. E hoje, através da intuição que todos nós possuímos e da própria realidade da lógica, porque a vida gastaria 2 bilhões de anos para constituir um corpo desse e levá-lo ao aniquilamento, se tudo na vida é um fenômeno de transformação. Então a lógica e o bom senso nos dizem que o corpo é transitório, mas o ser que somos no corpo, esse é permanente. Divaldo, as pessoas que dizem que quando um ente querido desencarna, é que o fato de chorar e de pensar e de chamá-lo, tudo isso acaba perturbando esse espírito na erraticidade. O que dizer nesse sentido? Há muitos tabus e há muitas pessoas que dão palpites em torno do que não conhece. Verdade. Quando eu desencarnar, se ninguém se lembrar de mim, eu vou ter uma profunda decepção. Naturalmente, nós não deveremos desesperar-nos, blasfemarmos, revoltarmos-nos com aquele fenômeno doloroso, mas recordar faz muito bem aos espíritos. Eles me dizem que os seres queridos que os evocam pela ternura, pelas lembranças, isto lhes faz muito bem. Toda vez que pensamos neles e os aureolamos com uma prece, com um sentimento de gratidão, eles recebem como um verdadeiro telefonema, um telegrama, rejubilam-se, comovem. Eu digo às pessoas cujos familiares desencarnaram, chore. É natural. Nós, às vezes, perdemos um objeto de pouco significado, sentimos uma dor. Um animal morre, nós sentimos saudade e choramos um ser querido, é natural. Não nos devemos desesperar, nem blasfemar diante da divindade. E sempre agradecer ao ser querido pelo tempo que ele conviveu conosco, as horas ditosas que nos ofereceu, evitarmos recordarmos dos momentos de dor, a tragédia, se por acaso foi uma morte violenta, isto é secundário para a nossa lembrança. O importante é mandar-lhe uma mensagem de carinho, de gratidão e pedir-lhe espere por mim. Hoje o programa apresenta perguntas dos telespectadores que ao longo do tempo foram sendo cuidadosamente anotadas, cuidadas e agora respondidas pelo nosso querido convidado de hoje, Divaldo Pereira Franco. Obrigado pela sua presença, Divaldo. É sempre um prazer, Delmar. Divaldo, a respeito de mortes de acidente de carro, como fica o espírito que morre de um acidente assim? Se por acaso o acidente foi o resultado da bebida alcoólica, da ingestão de drogas, da imprudência, da alta velocidade, do desrespeito aos códigos da lei de trânsito, esse parte como se fosse um suicida, porque ele foi responsável por aquela tragédia. No entanto, se ele foi vítima
da provocação de um outro que lhe bateu no carro, que atravessou o sinal na hora indevida, ou ele foi acidentado por esta ou aquela circunstância, por um problema mecânico do veículo, o equivalente, ele conclui uma prova de maneira dolorosa, mais para quem fica do que para ele, porque logo os benfeitores vêm, retiram-no dos escombros, porque ele foi vítima, e a dor maior é dos familiares que o perdem, entre aspas, naquela situação dolorosa. Estamos sempre diante dos códigos da lei de causa e efeito. Não existem vítimas. Existem pessoas endividadas no processo da reparação. E aonde estiver o endividado, está a lei fazendo a cobrança. Uma vez que veio a desencarnação, não é? Todos os espíritos são socorridos pelo plano espiritual, eles são levados a colônias espirituais. O que ocorre? Todos são socorridos, mas nem todos são direcionados a colônias de refazimento, por causa do teor vibratório de cada um. Aqueles que estão apegados à matéria, que jamais pensaram na realidade do mundo transcendente, cuja vida foi assinalada por distúrbios, cujo comportamento foi sempre perverso ou foi indiferente à vida e manta-se aos despojos materiais, e muitas vezes sofrem as sensações da decomposição cadavérica. Esse estado de perturbação, diz Allan Kardec, pode prolongar-se por meses e anos. E nós temos constatado espíritos que vêm às nossas reuniões mediúnicas e que se encontram no além vinculados às doenças hospitalares, aos acidentes de que foram vítimas, como se tivessem ocorrido naquele momento, decênios depois. Mas aqueles que têm qualquer tipo de merecimento são levados a instâncias espirituais de refazimento, a colônias de socorro imediato, a verdadeiras câmaras de retificação e de progresso, porque o amor de Deus está em todas as dimensões, de acordo com a lei de mérito de cada um. Nós sabemos que ainda são poucos, né? Mas temos aí o exemplo de Eurípides Barçanufo, não é, Divaldo? Que assim que ele veio à desencarnação, logo depois ele já estava pleno na sua consciência, vamos dizer assim, não é? É verdade. Então é importante que entre esses variados graus de consciência que possamos nos preparar para ter essa consciência depois da desencarnação, Divaldo. É verdade, deveremos. O nobre professor Herculano Pires, logo depois de desencarnado, comunicou-se com a família, segundo informações, através da sua esposa, que era uma médium muito sensível e portadora de excelentes faculdades mediúnicas, porque o nobre professor Herculano Pires era um homem desprendido, dedicado ao amor à causa, à família. Então ele não tinha nenhum vínculo material para ficar na retentiva, razão que nos leva a meditar em cada um de nós, libertarmos-nos dos apegos, pensarmos que ao ocorrer a desencarnação, nós vamos deixar. Ao invés de deixar, vamos dar antes da morte, porque somente deixamos aquilo que não podemos levar. Cultivemos então os valores éticos, as virtudes, os sentimentos bons para estes levarmos e as demais coisas, a afetividade tormentosa, os apegos materiais, as necessidades de promoção egóica, esses deixarmos na terra e despertarmos logo depois da desencarnação. E como a doutrina espírita explica, Divaldo, a questão do desaparecimento? Desaparecimento de crianças ou mesmo de adultos que muitas vezes, sem motivo aparente algum, eles desaparecem. O que pensar sobre isso? Normalmente, nesses dolorosos desaparecimentos, nós estamos diante da lei severa de recuperação de outros indivíduos que tiveram atitudes semelhantes noutras vidas, através de delitos muito graves. Para os pais que subitamente perdem um filhinho de poucos anos, a dor é quase selvagem, porque a dor da morte é dolorosa, mas esta da incerteza é muito pior. Sim. Indivíduos adultos que são vítimas de uma crise de amnésia ou de transtornos de Alzheimer e equivalentes e desaparecem nas grandes cidades, como em São Paulo, sim, cujo número de pessoas que desaparecem diariamente é surpreendente. Então são leis nos convidando ao sentimento profundo do culto do dever,
para não cairmos nesta ressonância de um resgate doloroso, de uma imposição dessa natureza. Por outro lado, essas crianças que são raptadas, cujos corpos muitas vezes são levados ao sacrifício para a venda de órgãos. Sim. Imagine-se essa rede de criminosos que atua dessa maneira perversa, absolutamente selvagem. O drama que estão construindo para si mesmos em outras vidas. Virão eles naturalmente resgatar, de maneira equivalente ou mais dolorosa, nas enfermidades dilaceradoras. Então, todos esses que são vítimas dos desaparecimentos, ou os familiares que os veem desaparecer e não mais têm notícias, estão experienciando a lei dos efeitos da lei divina, sofrendo profundamente, mas nunca desesperando ao ponto da loucura do suicídio, porque um dia haverá o reencontro. E neste reencontro feliz apagar-se-ão todas as memórias dolorosas, quando se descobrirem as causas que geraram essa aflição desmedida. Divaldo, semanas atrás eu vi uma notícia na África, numa região da África onde os albinos são perseguidos. E justamente como você está dizendo, eles desaparecem, eles são sequestrados porque eles utilizam partes do corpo, é como se fosse um amuleto para alguns, enfim. Como se pode entender esse contexto ainda nos dias de hoje, Divaldo? São os espíritos primários. Sim. Que ainda se encontram na Terra. Neste momento da grande transição, Sim. Os benfeitores dizem que as regiões dolorosas que retiveram aquelas tribos bárbaras selvagens, sim, para que não perturbassem o progresso intelecto-moral do planeta terrestre, agora estão liberados. Sim. Eles voltam e vão para essas regiões primitivas, onde prosseguem no seu culto ancestral da antropofagia, dos feticismos e de equivalentes, e aparecem também na chamada sociedade, para poder chamar-nos a atenção para essa faixa de primarismo, como nós vemos os violentos urbanos, que depois de atacar o indivíduo, de tomar dos bens, atiram com certo prazer, um mórbido prazer, que realizam estupros diante dos familiares, além do ato ignóbil, destrói a alma daquelas vítimas. São espíritos absolutamente destituídos de sensibilidade, na faixa quase que apenas animal, tendo a sua chance. Esses espíritos, na nova era, não mais se reencarnarão. Irão para regiões inferiores de outros planetas no seu processo de evolução, qual aconteceu com a Terra oportunamente, quando para aqui vieram os espíritos de outra dimensão, no caso capelinos, ou pouco importa de onde, hoje as chamadas crianças índigo, que não se deve denominar como criança índigo, e que alguns dizem que são espíritos evoluídos em absoluto, são apenas espíritos de outra dimensão, que vêm com um grande desenvolvimento intelectual, mas vêm rebeldes, criminosos seriais, portadores de agressividade, porque são ainda primitivos do ponto de vista moral, e vêm precipitar o desenvolvimento ético-moral do nosso planeta, chamando-nos a atenção para a valorização do bem. Já que você ampliou e colocou algo mais coletivo, eu estive presente na sua última apresentação em Santo André, na creche Amélia Rodrigues, e você falou a respeito, já que o tema também está dentro da desencarnação, uma questão coletiva. Existe um medo coletivo da morte, Divaldo? Existe. O medo é possivelmente a nossa emoção mais antiga, emoção primária. E Miri Lopes, nos Quatro Gigantes da Alma, abordando a questão do medo, sim, ele fala também desse medo coletivo, que enlouquece a multidão e leva ao desvario. Mas eu me recordo de uma lenda muito curiosa, uma lenda oriental. Um prefeito da cidade soube que havia uma epidemia, mas que ele tinha o direito de sair com alguns dos seus ministros. E quando ele estava de saída da cidade, ele encontrou a porta de chegada à epidemia, que se fazia acompanhar da morte. Então ela pediu licença para entrar nos seus domínios e realizar a sua missão. O prefeito disse: muito bem, eu lhe permito sim, mas por favor, poupe o meu povo. Eu lhe peço que mate apenas 1000. A epidemia pensou e disse: eu farei isto, eu atenderei ao Senhor.
veio, instalou-se, e durante aquele período vieram as mortes. Passado o período mais grave, o prefeito voltou com seus ministros e encontrou a epidemia e a morte que se iam para os seus sítios. Então ele sabia que a epidemia não havia cumprido com o dever, porque as estatísticas diziam que haviam morrido 10 mil pessoas. Então ele reprochou a epidemia, disse, mas como? Como é que você faz uma coisa desta? Ele disse, mas não fui eu, foi a morte quem o fez. Mas como? Eu matei apenas 1.000 pessoas, infectei essas 1.000. As outras 9.000 morreram de medo da epidemia. Então a morte aproveitou-se do pânico geral e arrebatou aqueles amedrontados. Daí nós temos que enfrentar as circunstâncias, as situações com estoicismo, a coragem da luta, saber que nós estamos na Terra para triunfar e não para perder. E mesmo quando vem a morte, uma morte digna, caracterizada pelo sentido de amor e de realizações enobrecedoras. Divaldo, eu sei que muitos dos livros que você psicografou, muitos deles são de perguntas e respostas. E dos vários, mais variados temas. Estou me lembrando aqui atualidades espíritas e tantas outras que, com relação ao tema de hoje, se os telespectadores quiserem aprofundar esses temas que você falou, que obras eles podem consultar, Divaldo? Eu sugeriria Atualidade do Pensamento Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita. ditado por Viana de Carvalho. Viana, isso é fantástico. É um livro sui generis, porque professores da Universidade do Rio de Janeiro selecionaram algumas questões e apresentaram ao Espírito Viana de Carvalho. Então nós temos ali questões de direito, de sociologia, de filosofia, principalmente a respeito da morte e dos problemas éticos. Sim. É uma obra admirável que vem auxiliar no entendimento dos valores da vida, no corpo e fora dele, através da morte. É verdade. E de uma, assim, é profundo e ao mesmo tempo é de fácil compreensão. Em linguagem muito fácil, acessível. É verdade. Embora as abordagens sejam profundas. Muito profundas. Eu lembro de psicologia também, É verdade. né? De antropologia, política, Cada especialista ciência. colocou perguntas da sua área. É verdade. Muito bom. Divaldo, agora, suas considerações finais. Nós vivemos um momento de grandes desafios e é necessário que adotemos uma atitude estoica perante a vida e não podemos deixar de requerer o pensamento em torno de Jesus a respeito do amor. Ame, caro amigo telespectador. Quando nós amamos, nós somos ricos. Quando nós queremos ser amados, ainda estamos na infância. Ame e seja feliz.